O Deus Marcial que regrediu ao nível 2 capítulo 503. Dentro da sala de treinamento vazia. A estatística, Devil's Intrusion, foi parcialmente absorvida por Blue. A estatística, Azul, aumenta em 50. Seong Ji-han ergueu ligeiramente os cantos da boca ao ver a mensagem do sistema aparecendo diante de seus olhos. A unificação de Blue e Martial Soul se beneficia muito de Dongbang Saki do início ao fim. Dongbang Saki começou desde o início. E agora ele estava aprendendo os retoques finais através da Heterogêneas Martial Resolve. Na verdade, já que a estatística azul era a habilidade de Seong Ji-han. Ele queria unificá-lo através de seu próprio treinamento, em vez de pegar emprestado os insights de Dongbang Saki, se tivesse o luxo, mas não há tempo para isso. O administrador vermelho que se revelou em Tu Seong. E agora o comportamento de Yoon Sea tornou-se preocupante desde que ela se tornou uma apóstola do vazio. Mesmo com o multiplicador de tempo 5 vezes da sala de treinamento. Não havia tempo suficiente para prosseguir com seus próprios insights aqui. Assim que eu absorver todas as estatísticas da intrusão do diabo, será quando ela estará completa. Atualmente, o valor da intrusão do diabo era 200. A intrusão da alma marcial do diabo invertida diminuiu em mais da metade em comparação com antes. Mas em troca, a estatística azul atingiu 700. Comparado a quando lutei com Dongbang Saki, parece que recuperei cerca de 80%. Depois que ele absorvesse os 300 restantes em azul, ele poderia se tornar ainda mais forte do que antes. Então ele deveria ser capaz de compreender firmemente o deus marcial. Pensando nisso, Seong Ji-han assistiu simulações relacionadas a Dongbang Saki. Até agora, as artes marciais de Dongbang Saki lhe deram muitos insights através da Heterogêneas Martial Resolve, mas agora o progresso estagnou. Depois que Devil's Intrusion diminuiu para 200, Heterogêneas Martial Resolve não foi mais ativado ao assistir às cenas de batalha de Dongbang Saki. Ele extraiu o máximo que pôde? Eu realmente devo muito ao velho. Quando ele tinha Martial Soul, ele ganhou muitas artes marciais através dele. Ao combinar com a Blue, ele assumiu mais autoridade de administrador. A influência de Dongbang Saki no crescimento ultra rápido de Seong Ji-han foi muito significativa. É por isso que ele alcançou o cargo de administrador em apenas alguns anos. No entanto, não importa o quanto Dongbang Saki fosse um gênio incomparável nas artes marciais, depois de tirar tanto dele. Agora, não importa o quanto ele assistisse suas artes marciais, a Heterogêneas Martial Resolve não seria ativada. Isso é uma pena. Parecia que a unificação seria completa se ele pudesse reduzir a intrusão do diabo em mais 200. Agora, ele teve que voltar a treinar sem nenhuma garantia? Seong Ji-han ponderou profundamente. Meu talento marcial, objetivamente falando, é bom, mas não ao ponto de transcender a categoria humana como Dongbang Saki. Mesmo antes da regressão, Seong Ji-han era o maior guerreiro da humanidade. Embora sua classificação geral fosse a 7ª na época, excluindo os bônus nacionais, ele foi avaliado como mais forte do que o núcleo Barren da América. Pensando naquela época, Seong Ji-han foi certamente um dos artistas marciais mais talentosos da categoria humana, mas esse talento estava limitado à humanidade, que era a espécie de grau mais baixo. Com meu talento atual, parece que seriam necessários pelo menos 5 anos de treinamento diligente para fundir Blue e Martial Soul. Dongbang Saki falou como se estivesse quase pronto, mas isso era para seus padrões. Seong Ji-han pensou que levaria cerca de 5 anos com seu talento. Ele pensou que poderia facilmente demorar ainda mais do que isso. Essa estimativa veio depois de absorver a habilidade intrusão do diabo. Antes disso, eu nem sabia quanto tempo levaria. Até que ele absorvesse habilidades através da resolução marcial heterogênea, ele nem sabia quanto tempo levaria. Ele teve uma noção aproximada de como seu talento marcial aumentou enquanto absorvia os restos da alma marcial. Com treinamento diligente, 5 anos. Com a sala de treinamento vazia, levaria 1 ano de tempo real, mas este é o jeito antigo. Não havia necessidade de percorrer o caminho mais longo quando ele conseguia encontrar um atalho. Pensando nisso, Seong Ji-han executou várias simulações para utilizar Heterogêneas Martial Resolve. No entanto, não há nada a aprender com outros jogadores humanos. Talvez porque ele tenha absorvido tanto de Dongbang Saki. A resolução marcial heterogênea não mostrou efeito em outros artistas marciais humanos. Ele deveria procurar imagens de espécies completamente novas neste caso? Enquanto Seong Ji-han estava pensando em como usar essa habilidade. A característica de resolução marcial heterogênea está sendo ativada. Entre as múltiplas simulações que ele estava executando, a Heterogêneas Martial Resolve foi ativada em uma. Havia algum talento entre os humanos, além de Dongbang Saki, que poderia ativar isso? Ele pensou isso enquanto observava a simulação e... Ah, certo, lá estava ele. Ele foi capaz de encontrar a pessoa estimulando sua resolução marcial heterogênea. Foi a Choca. Aquele que lançou as bases para a estatística azul e transmitiu a roda dourada. Ele deveria ter muito para aprender com a resolução marcial heterogênea.
Ganharei o máximo possível com esses dois que transcenderam em muito os limites humanos. Pensando nisso, Seong Ji-han agora fez simulações com a Ashoka. Resolução marcial heterogênea ativada toda vez que ele puxava a roda dourada. Seu poder de voltar no tempo foi estímulo suficiente até mesmo para o atual Seong Ji-han. E depois de assistir isso várias vezes, acho que estou começando a entender alguma coisa. Sang Ji-han de repente teve esse pensamento. Embora ele ainda não pudesse conceituar isso em um único termo. Ele estava tendo uma sensação inconsciente sobre o poder de Ashoka. E depois de executar centenas e milhares de simulações como esta, a função da estatística, azul, foi expandida. Uma nova mensagem do sistema relacionada ao Blue apareceu. E então, switch. Na fronteira do azul que bloqueava o vazio transbordante de seu rosto. As rachaduras quebradas começaram a se reparar, mesmo que só um pouco. Isso é a função de restauração de Blue que ele estava tentando descobrir, mas não conseguiu até agora. Ele encontrou uma pista relacionada a isso enquanto observava a Ashoka. Está se recuperando. Ele queria devolver as partes quebradas de seu rosto ao estado original. Só de pensar nisso, Azul moveu e regenerou as áreas externas danificadas. Para ser preciso, não foi regeneração. Estava voltando ao passado, ao tempo antes de ser quebrado. Mas ainda está apenas no estágio inicial. A capacidade de restauração de Blue ainda era fraca. Não o suficiente para restaurar seu rosto ao estado original devido ao transbordamento do vazio. Isso apenas diminuiu a taxa de deterioração. Neste momento, era muito mais eficiente para Yoon-se absorver o vazio ou regenerar-se com o poder obtido da árvore do mundo vermelha. Mas, por enquanto, ele só havia entendido a pista da capacidade de restauração. Se ele desenvolvesse isso ainda mais, algum dia ele poderia retornar essas rachaduras ao seu estado original. Enquanto Seong Ji-han sorria enquanto observava o progresso de Blue. Zing. Um portal roxo se abriu acima da sala de treinamento. Tio. Yoon-se e o mensageiro entraram simultaneamente. Tio, não deveríamos absorver o vazio uma vez? Parece que está prestes a entrar em colapso em breve. Assim que Yoon-se entrou na sala de treinamento, elas se concentram no vazio ao redor de Seong Ji-han. Seong Ji-han, que deixou o vazio transbordar enquanto aprendia com Dongbang Saki e depois com Ashoka. Agora corria o risco de ser consumido pelo vazio a qualquer momento. Embora ele tivesse despertado a habilidade de restauração de Blue e a estivesse usando para conter o vazio. Essa habilidade ainda está em seus estágios iniciais, então terei que confiar um pouco em Seiya. Seong Ji-han rapidamente avaliou que sua habilidade por si só não seria suficiente e pediu ajuda a Yoon-se. Sim, por favor, cuide disso uma vez. Ok. Yoon-se se aproximou de Seong Ji-han com um sorriso feliz com suas palavras. Uau! Quando ela começou a absorver o vazio, as partes danificadas do rosto dele começaram a se recuperar lentamente. Posso usar a restauração de Blue junto com isso? Atualmente, era o poder da eternidade que regenerava seu rosto quebrado. Seong Ji-han decidiu tentar usar a restauração de Blue junto com ele. Então, switch. A velocidade de regeneração tornou-se 2 vezes mais rápida em comparação com o uso apenas da eternidade. Oh, tio, a recuperação é muito mais rápida do que antes? Esse é o resultado do meu treinamento. Uau! Pensei que você estava apenas assistindo simulações, mas na verdade você estava treinando o tempo todo? Você estava assistindo isso de novo? Você é igualzinho à sua mãe, sabia? Mãe. Antigamente, sua mãe sempre monitorava se eu estava estudando ou não. Tio, você realmente não estudava muito naquela época. Você se lembra de me ver quando era um bebê. Você deveria esquecer esse tipo de coisa. Enquanto Seong Ji-han balançava a cabeça para Yoon-se, que se lembrava dele até os tempos de colégio. Administrador azul. O mensageiro dirigiu-se a ele com seus negócios. O administrador negro respondeu sobre a investigação anterior. Eu vejo, o que ele disse. A investigação de Tu Seong foi feita pelo branco. Mas eles dizem que não conseguiram encontrar nenhum vestígio do vermelho. Eles não conseguiram encontrá-lo? Sang Ji-han franziu a testa. Os administradores preto e branco. Eles agiam como deuses da Betonet, mas não pareciam capazes de muita coisa. Ou talvez eles deliberadamente não o tenham encontrado. O grande patrocinador, mencionado pelo administrador vermelho. Os únicos seres capazes de patrociná-lo nessa medida seriam os administradores negros e brancos. Considerando isso, foi como pedir ajuda a um cúmplice para encontrar o culpado. Então, no entanto, o administrador negro está questionando o resultado desta investigação e analisando-o separadamente. Oh, então Black não é o grande patrocinador? Absolutamente não. O inferno que o administrador vermelho está tentando criar infringe enormemente o reino do vazio. O administrador negro está tentando lidar com esta questão como prioridade máxima. Espremer. O ser parecido com uma estrela do mar virou-se para Yoon-se. Então, o administrador negro diz para deixar o símbolo do dono da arena acima da cabeça de Yoon-se até que este problema seja resolvido. O que isso tem a ver com isso? Ele disse que se o administrador branco estiver apoiando o administrador vermelho,
Precisaremos de uma rota de ajuda direta aqui também. Os olhos de Sang Jihan escurecerão. Se eles quisessem ajudar, deveriam apenas ajudar. Por que eles precisaram colocar um chapéu em Yoon-sea? Isso foi apenas uma desculpa. Então, basicamente, você está dizendo que não podemos cancelar o status de apóstolo do vazio, certo? Isso está correto. Eu entendo as intenções de Black. Se fosse assim, ele não teria escolha a não ser destruir aquele chapéu sozinho. Pensando nisso, Sang Jihan olhou para Yoon-sea. Diga a eles que assim que eu eliminar o Deus Marcial e o Administrador Vermelho, eu mesmo removerei essa coisa. Eles disseram até que o problema seja resolvido, então eles deveriam concordar, certo? Vou transmitir essa mensagem. Tudo bem, você pode ir agora. Sim, vejo você na próxima vez. Agite, agite. O mensageiro recuou ao gesto de Seong Jihan. No final, todas as notícias que ele trouxe foram negativas. Red não foi encontrado em Tuseong e o chapéu de Yoon-se ainda não pôde ser removido. Claro, houve várias explicações adicionais sobre as brancas, mas, na situação atual, não posso confiar nem no preto nem no branco. No final, ele teria que superar isso com suas próprias forças. Seong Jihan tomou esta resolução e disse a Yoon-se: Sinto muito, mas por favor espere um pouco mais. Assim que terminar meu treinamento, definitivamente destruirei esse chapéu. Ah, o chapéu que não consigo ver? Sim, ainda não estou forte o suficiente, então preciso usar a sala de treinamento por enquanto. Você realmente não precisa destruí-lo. O que? Quando Seong Jihan ouviu as palavras de Yoon-se e a questionou com uma voz séria. Ah, não é nada. Hehe, eu entendi. Apresse-se e termine seu treinamento e saia. Estarei lá fora. Yoon-se rapidamente acenou com a mão e saiu. Eu realmente preciso terminar isso rapidamente e sair para destruir aquela coisa. Desde que aquele chapéu apareceu, o garoto tem agido de forma estranha. O tremendo poder obtido depois de se tornar um apóstolo do vazio. Ele precisava resolver isso rapidamente antes que sua sobrinha ficasse mais cativada por isso. Enquanto Seong Jihan fortaleceu sua determinação e estava prestes a iniciar as simulações novamente. Zing. Diante de seus olhos. Uma janela de mensagem com uma cor de fundo diferente da anterior apareceu. Branco. O administrador branco aconselha você a ter cuidado com o vazio. Eles costumavam ficar sempre juntos, preto e branco isso, preto e branco aquilo. Hoje em dia, os dois estavam causando muita comoção como casal. Como vou saber com o que devo ter cuidado, a menos que você me diga especificamente? Seong Jihan respondeu enquanto olhava a mensagem de White. O administrador branco diz que não é apropriado contar a você agora, pois você está enterrado no vazio. Em vez disso, ele diz que atualizará seu Star Buff. O que, de repente ele está se oferecendo para atualizá-lo aqui. Ele deu conselho sem explicar o porquê. E quando ele perguntou qual era o problema, ele se ofereceu para atualizar um buff. Isso é suspeito, muito suspeito. Seong Jihan estava prestes a recusar categoricamente a oferta de White, mas... Ele fechou a boca depois de ver a mensagem subsequente. Por que ele está dando tanto? A atualização proposta por White era atraente demais para ser rejeitado imediatamente.